Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje estou aqui com a Ione Hércules e nós vamos falar de merecimento. Como que isso pode te ajudar ou te atrapalhar a ter sucesso no seu negócio. Obrigado por ter aceito o convite, Ione. Conte um pouquinho dessa história, quem é Ione Hércules. Obrigada, Cleito, pelo convite, muito obrigada mesmo. É um prazer estar aqui com você. Quem é Ione Hércules, né? A Ione Hércules é uma pessoa que começou no Recursos Humanos há 15 anos atrás e percebeu que as pessoas tinham muito potencial e não usavam o potencial delas. Certo. Então eu comecei numa empresa familiar em Arapongas, a Penac, eu sou muito grata a eles por tudo que fizeram por mim. Depois eu fui para uma multinacional, né, que era a Oroagro, hoje Rovensa Next. E lá eu comecei a perceber que tinham profissionais que podiam ir além e não iam. Aí eu ia contratar as pessoas, eu falava assim, como assim, né? A pessoa tem esse potencial e ela não se permite ir além. E eu fui estudando as travas emocionais delas e fui desenvolvendo a parte emocional delas e elas foram conquistando aquilo que elas almejavam conquistar. Então eu tô nessa jornada aí já há 15 anos e na parte de desenvolvimento 10 anos, né? E eu pude incluir aí na minha jornada alguns conhecimentos, não só o coach, mas hipnose, reprogramação, que é o PNL, grafologia, grafoterapia, tamiana, barra de axis, entre outros cursos aí. Uau, que currículo extenso, parabéns, hein? Obrigada. Ione, vamos falar de merecimento? Vamos. Por que eu quis trazer esse tema? Eu vejo que tem muitas pessoas que vão realmente mudando de vida, sabe? Eu dou mentoria em vendas e elas aprendem uma técnica, colocam em prática, alcançam um nível acima do que ela tinha antes, mas parece que chega uma hora que trava ali, não rompe esse teto. E dá a impressão que esse teto é ela mesma que coloca. Estou falando uma besteira ou não? É isso mesmo? É isso mesmo. E por que isso acontece? Bom, antes da gente falar de merecimento, a gente precisa linkar autorização e permissão. Okay. Porque tanto merecimento, autorização e permissão, elas caminham junto. Se eu te perguntar, quanto que você acha que você merece? Você vai falar, eu mereço tudo de bom. Sim. Todo mundo fala, né? Eu vejo isso dentro da minha mentoria. Quando eu pergunto assim, aonde que você quer chegar? O quanto que você merece dessa vida? O quanto que você merece do seu trabalho, do seu resultado? Sempre é o melhor, é o 100%. Mas quando a gente começa a vasculhar, a gente começa a ver que a pessoa não tem permissão. E a permissão é uma autorização inconsciente. Por isso que muitas vezes ela chega no teto e ela não vai além. Eu mereço isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Mas eu não vou além. E quando a gente começa a ver a questão do pertencimento, do merecimento e da autorização, da permissão, tudo tá, eu falo assim, no mesmo pilar. Então vamos lá. Autorização. O quanto que eu me autorizo a ir além. O quanto que eu me autorizo a conquistar além do que minha família conquistou. É tudo inconsciente, não é consciente. Então assim, por exemplo, eu não consigo sozinho identificar qual é essa trava que está no meu inconsciente. É muito difícil. É muito difícil. Muitas vezes a gente precisa de ajuda, porque o que está consciente é a nossa habitualidade, aquilo que a gente foi programado. E muitas vezes a autorização está relacionada, muitas vezes, não sempre, com os pais. E sempre está relacionado com aquilo que aconteceu com a minha vida, toda a minha percepção. Então entra as crenças limitantes. Tá, mas quando você traz os pais, é algo que ele falou, é um limite que ele impôs, você nunca vai ser nada na vida. Aí você começa a ficar um pouquinho melhor, trava ali, você não quer crescer. Seria mais ou menos isso? Também. Mas existem coisas mais profundas. Autorização. Olha, filha, aquele ambiente não é para você. Ali são pessoas ricas. E aí, os ricos são mercenários. Isso é uma autorização que foi te dada. Aí você acatou como uma verdade para você. Aí eu não mereço estar ali. Mas se eu sou filha de Deus, Deus deu o melhor e Ele fala que a gente é semelhança dele, Ele fez esse mundo maravilhoso, por que eu não posso estar ali? Aí entra o questionamento, que é algo que me incomoda. E quando me incomoda, eu sei que eu posso mais. Eu falo assim, mas eu mereço mais.
Mas o que eu preciso fazer para ir além? Eu preciso olhar para as minhas crenças. Eu preciso olhar para o que foi programado. Por que eu não posso fazer? É um conhecimento que foi me passado, mas será que é genuíno? Será que é real isso daí? Ou não? Então, muitas vezes a gente precisa olhar para nós mesmos e nos questionar. E às vezes as pessoas não querem ser questionadas. Elas mesmas não se questionam. Elas acatam como algo real. Então, quando eu falo isso, eu falo que entra tudo no mesmo pilar, mas a gente trabalha de maneira distinta, porque são níveis, são camadas que nós temos dentro de nós, e nós precisamos olhar para essas camadas para a gente ir desbloqueando. Então, eu falo que é muito mais profundo isso. Então, vamos dar exemplo. Quanto que vale a tua hora? Né? X. Então, você merece X por hora. Certo? Então, numa empresa, o funcionário é contratado, sei lá, por R$300 a hora. Se ele trabalhar lá 20 horas, são R$300 vezes 20 horas. Isso é o que ele merece. Mas a competência dele é para ele ganhar 500, 600. Por que ele não ganha 500, 600? Porque ele não se permite. E quando ele se permite a ganhar mais e ele não tem a autorização de ganhar mais, tipo os R$200 a mais, ele se sabota. Ele faz de tudo para gastar aquele dinheiro. Não é um dinheiro bem-vindo. Quando eu falo bem-vindo, porque o meu inconsciente fala, isso aqui não é para você. Então eu preciso alimentar a autoimagem do meu cliente para ele assim, se permita. Decida hoje que você pode ganhar esses R$200 a mais. E usa a seu favor. Então, às vezes ele não vai viajar, ele vai gastar com bebida, ele vai gastar com algum vício, jogo, drogas, qualquer outra coisa. Ele desperdiça. Ou mesmo, quando eu não me sinto que eu posso usar esse dinheiro, não sou merecedor, sempre aparece algo na família que eu pego esse dinheiro e uso. E não pra mim. Você ajuda muito. Você ajuda muito. Porque daí vai muito de acordo com o perfil de cada um. Meio que você que está puxando isso. Você usa um termo, né? No trabalho eu não tenho autorização para crescer. Tem gente aí que está vendo e vai falar assim, não, quem não dá autorização é meu chefe. Então, mas não é bem assim, né? É que você acaba seguindo um perfil de comportamento que traz a sabotagem. Aí seu chefe não enxerga esse potencial que está preso ali dentro, né? Porque eu faço ele não me enxergar. Na hora que você está quase ganhando uma promoção. Isso já aconteceu uma vez. Eu lembro que eu tinha lá, eu já trabalhei, né, como CLT também numa multinacional, em uma empresa familiar, e tinha uma pessoa que estava sempre próximo a conseguir alguma promoção, e ele fazia alguma coisa de comportamento que, sei lá, nunca faltava, de repente ele faltou, começa a faltar umas 2, 3 vezes, você fala, peraí, vamos esperar um pouquinho para ver onde esse cara está querendo chegar, né? E aí a oportunidade passava. Então é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. E quando recebe a promoção, ele faz de tudo para ele ser desligado. Por quê? Eu não tenho autorização. Eu não tenho autorização. E está relacionado com um acontecimento que teve na tua vida. E não é que é certo ou errado. É o que foi. E aí, o que eu faço com isso agora? Entendi. Então, assim, dentro do processo de recrutamento, é muito engraçado que a gente começa a perceber, quando vai para a entrevista, fala, nossa, mas fulano está participando de um processo seletivo de auxiliar, mas ele tem um perfil para ser analista. Por que ele não é analista? Por que ele não se posiciona como analista? Então, o que eu quero? O que eu espero? E o quanto que eu realmente aceito essa situação. Então, quantos profissionais que às vezes está vendo, empresários mesmo, que se sabotam, eles quebram várias vezes. Eu tô começando a achar que eu tenho esse problema já, viu? O pessoal do meu marketing aqui no bastidor, eles sempre falam, Clay, sua mentoria entrega muito mais do que aquilo que você cobra. Você tinha que cobrar mais caro. E eu fico falando, não, tá bom, até porque eu queria atingir mais pessoas. Isso tem a ver também com um limite que eu mesmo estou colocando em mim? Tem. É o que a gente conversou semana passada, eu falei assim, Cleiton,
nossa, eu vi que a tua mentoria tem muito a ver com tal mentoria que eu estou fazendo, vocês têm mais ou menos a linha de pensamento. Aí, o que difere você do outro, do valor? Por que você não pode cobrar o que o outro está cobrando? Aí, ó, pronto. Né? Ó, então, se você não comprou ainda, daqui a pouco vai ficar 5, 6 vezes mais caro, hein? E é isso, é o quanto que eu sou merecedor. Claro, a gente tem que avaliar também estratégias. Ah, eu quero atingir mais pessoas. Mas quem são essas pessoas que eu quero atingir? Quem é o público que eu quero conversar, é o meu posicionamento. Qual é o teu público? Ah, eu posso ter público A, B e C. Mas eu vou falar que um mentor meu me falou. Por que você não pode cobrar mais? Você mesmo me ouve. O mentor me falou assim, por que você não pode cobrar mais? Por que você não pode chegar no high ticket e falar assim, o meu preço é tanto? E eu peguei e fiquei pensando, né? Falei assim, mas é porque eu tô começando agora, né? Eu tava no CLT e eu comecei em janeiro, né? Então eu tô formando ainda um grupo e tal. Eu falei, tudo bem, mas não importa. Quem vai te procurar pelas suas competências. Aí as pessoas vêm comentando e falam assim, olha, é muito barato. É a mesma coisa. Aí, ó. Nós estamos em agosto aqui, tá, gente? Não sei quando você está assistindo esse episódio, então 7 meses. 7 meses. E aí fala assim, e você entrega muito mais do que você cobra. E é real, porque a gente faz por propósito. Sim. Mas propósito tem valor. Aí eu mereço quanto? Eu mereço quanto, né? Então, assim, é que nem eu falei pra você esses dias, né? Daqui a dias o meu ticket vai ser outro. Aí, então, gente, vocês também correm aí, ó. Você quer contratar aí hoje e agora. Né? Então, assim, mas eu criei uma estratégia de um ano de valores por categoria. Uhum. Então, assim, eu tenho um plano mais em conta? Tenho. Mas é para aquelas pessoas que estão iniciando. A entrega é diferente. Não, é diferente. A entrega é diferente. Então, às vezes a pessoa que vai te procurar, um empresário, ele não quer pagar X, ele quer pagar X mais 10. E muitas vezes não é o preço, é o valor que a gente vende. E por quê? O quanto que eu mereço. Eu já fiz pro bono também, né, Ione? Então tinha lá uma determinada pessoa que eu vi que tem grande potencial e não podia pagar o valor. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar no grupo lá, só que eu quero uma contrapartida. Você vai ter que, de fato, fazer as ações, né? Fazer as entregas, mas não adianta, hein? Quando a pessoa não injeta o dinheiro dela ali, é muito difícil você ter alguém que realmente engaja, sabe? Então, tem que cobrar. E você sabe, é engraçado você falando isso de pro bono. Dentro da minha experiência aí, eu tenho alguns pro bonos, pessoas realmente que estão em situações de vulnerabilidade, e eu percebo que algumas pessoas que estão na vulnerabilidade, quando eu falo vulnerabilidade, não tem o que comer, né, que eu atendo, eu percebo que às vezes ela se permite mais do que aquela pessoa que ainda não está no estágio de vulnerabilidade que a gente dá o pro bono. Ela fala assim, eu quero romper porque eu mereço mais, eu me autorizo, só que eu não tinha um caminho, não tinha um direcionamento. Então, hoje, eu avalio muito o pro bono, né? Quem é o meu pro bono hoje? Eu faço entrevista, eu falo que eu sou até incisiva demais, eu quero que você bata na mesa e fale assim, eu quero merecer mais. Porque muitas vezes ela fala da boca pra fora, só conscientemente, eu falo aquela frase bonita, eu mereço tudo que é de bom na vida, mas as ações não mostram isso. Eu não acesso, eu não autorizo eu acessar o que é de bom na vida. E eu costumo dizer, quando eu não acesso, eu não me permito, eu não me dou essa autorização, eu estou dizendo só para todo mundo ouvir, eu mereço algo melhor. E isso daí está muito relacionado com clareza de vida. Você consegue identificar isso daí na clareza. A pessoa que fala que merece, ela fala assim, eu quero uma casa assim, assim, assado, eu quero um carro assim, assim, assado. Ela está falando que merece. Quanto que eu autorizo? Qual é a tua clareza? Qual é a tua etapa? Então, existe um gap grande nisso tudo. Então, quando eu começo a desenhar minha clareza, começo a colocar objetivos, começo a desenhar meu projeto, eu vou lá experienciar, eu falo assim, não, minha mente vai começar a ser reprogramada para aquilo que eu quero, porque eu estou dizendo que eu quero isso. Eu autorizo a viver isso daí, porque eu não quero viver o que passou mais. Eu não quero estar
preso nos acontecimentos que teve lá atrás. Eu me permito viver o além, a ultrapassar o teto que foi programado para mim até aqui. Nossa, Leone, assim, é que parece difícil de uma pessoa conseguir fazer isso na prática, de fato, sabe? Porque uma coisa é você ficar falando isso constantemente, outra coisa é você acreditar de fato nisso, né? Então, nós falamos muito de quadro dos sonhos. Coloca lá onde você quer chegar, tira uma foto do carro, prega na parede, mentaliza, visualiza e vai. Só que será que a pessoa realmente acha que pode estar lá, que ela consegue estar lá? Nem todo mundo. Nem todo mundo, né? Então, como é que alguém que não sabe que tem essa limitação, que ela pode perceber? Você tem alguma dica ou os erros que normalmente a pessoa comete, que fala, ó, se isso já passou pela sua cabeça, com certeza tem uma falha de merecimento aí. Isso daí começa com as autossabotagens, negociando com as próprias desculpas. Ah, eu quero fazer tal viagem. Quanto que eu me disponho a guardar dinheiro para conhecer tal lugar? Ah, preciso guardar lá, sei lá, R$600 por mês, vamos pôr aqui, né? Certo. Aí, esse mês apareceu uma festa, algo, e era R$600. Eu falei assim, nossa, mas é só esse mês. Apareceu uma roupa que eu queria, mas é só esse mês. Você quer um exemplo clássico? Todo mundo quer emagrecer, mas quantas pessoas querem fazer dieta e ir pra academia? Ah, mas hoje tá frio. Hoje eu vou assistir filme até tarde, mas amanhã eu vou. Mas eu sei que eu não vou conseguir acordar. Qual é a habitualidade? Qual é a rotina? Então, quando eu crio um hábito, uma rotina, e eu não negocio eu falo com as muralhas da vida, tudo vai acontecer. E isso é muito perceptível porque onde que começa o meu mapa dos sonhos, minha clareza de vida? No meu pensamento. E eu começo a destravar o meu merecimento no meu pensamento. Eu entendendo o que está travando. De onde que vem isso daqui? É meu? Ou é de quem já passou, quem passou o conhecimento para mim? Ou de quem já veio antes de mim, da minha ancestralidade? Tipo, meu pai, minha mãe, minha avó, minha bisavó, né? De quem que vem isso daqui? É eu me questionar. Isso é real ou foi embutido em mim? Então eu começo a autorizar. Então, não, isso daqui eu herdei. Mas eu quero isso aqui pro resto da minha vida? Não, eu quero mudar. Então, o que eu preciso fazer? E por que as pessoas não conseguem dar continuidade? Muitas vezes elas não experimentam. O que trava as pessoas e sabota as pessoas é elas ficarem só no racional, elas não sentirem. Porque o que cria bloqueio e destrava é emocional. Como assim, Leone? Eu vivenciei, eu senti o cheiro da casa que eu quero, eu visitei o condomínio que eu quero morar, eu não preciso comprar. Um exemplo, aconteceu agora recentemente, eu falo que eu já coloquei no meu planejamento que eu quero uma Porsche. Aí teve gente falando, mas por que você não quer um Audi? Porque eu quero uma Porsche. Isso você e Ione mesmo? Eu e Ione. Por que o pessoal tem isso com Porsche? Eu tenho um amigo também. Eu tenho um amigo também que colocou a meta dele a Porsche. Falei, não é esse ano e não é o ano que vem, mas está lá no meu planejamento. Como que meu cérebro sabe que eu posso conquistar a Porsche? Se você olhar minha conta bancária, eu vou falar assim, impossível eu ter uma Porsche. Ah, ok, eu tenho bens que eu poderia conquistar uma Porsche? Sim, mas seria uma irresponsabilidade minha vender tudo e comprar uma Porsche. Não é responsável, né? Mas eu tenho lá meu planejamento. Pode ser que lá na frente faça, não quero mais a Porsche, quero outro, mas aí é uma opção minha. Claro, eu vou conquistar outros carros antes de chegar na Porsche. O que eu fiz? Eu fui numa empresa da Porsche, sentei na Porsche e experimentei o cheiro da Porsche. Eu segurei no volante da Porsche. E aí o vendedor falou assim, a senhora tá querendo entrar na fila para comprar a Porsche? Eu falei, ainda não. Ele foi lá e me mostrou tudo que eu posso escolher na Porsche. Eu monto o carro do jeito que eu quero. Imagina, você escolher ali. Mas eu senti o cheiro, meu cérebro falou assim, é aí que tu quer ir. É aí que você quer chegar. Ô, Ione, então tem a ver com propósito? Porque a pessoa, quando tem um propósito, né, um desejo muito forte, nada mais importa, só aquilo e todas as ações levam aquilo. Ela está relacionada.
Porque tem muita gente nos dias de hoje que não consegue encontrar esse propósito. Como é que... Você viu como que é muito mais complexo? A gente vai cavocando e vai levando a outros patamares, né? O que acontece? As pessoas querem o propósito do outro. Elas não querem o propósito delas. Porque entra o julgamento. Nossa, eu preciso ter o carro que o Cleiton não tem. Eu preciso ter a casa que o Cleiton tem. Eu preciso ter a vida que o Cleiton tem. Por quê? É legal, todo mundo aplaude. Mas ninguém vê o que está por trás disso tudo. Ninguém vê a sua dificuldade. E quando a gente fala de propósito, todos nós nascemos com um propósito. É a nossa essência. E muitas vezes está relacionado lá na infância. Eu até trago como dinâmica, na minha mentoria de autoconhecimento, eu falo assim, quando você era criança, o que você queria ser? Nossa. Você não queria ser esse mentor, mas você já tinha habilidades, né? Eu não me lembro, gente. Eu acho que eu tava mais fãzinho de esportes, assim. Jogador de futebol, basquete. Eu me lembro que eu ficava correndo dentro de casa, querendo ser Michael Jordan, essas pessoas aí. No fim, nunca foi bom isso. Então, mas aí, assim, qual é a relação que tem? O que tem no jogo? Comunicação. Então, se não tiver uma comunicação assertiva num jogo, eu falar, manda pra mim, faz isso, faz aquilo, não flui. E o que vendas é? Né? Vendas é totalmente comunicação. É comunicação. Então, as habilidades já estavam lá, só que muitas vezes a gente não queria ser o que ganhava dinheiro. Aí a gente vai pra sociedade e a gente começa a escolher o que os pais falam, vai o que te dá dinheiro. Eu vejo muito isso. Vai fazer medicina. Porque... Aí, quantos médicos fazem medicina porque realmente são apaixonados? Eu mesma, eu queria fazer psicologia. E meu pai fala assim, como? Você vai morrer de fome, você vai cuidar de doido. Antigamente, eu fui fazer turismo e hotelaria porque tinha 3 anos de psicologia. Olha aí. Então, assim, eu falo assim, que vai muito mais fundo. Aí, se eu não sentisse que eu era merecedora, que eu realmente falasse pra mim, eu não posso ir além para ajudar as pessoas. Eu fui traçando estratégias que foram me trazendo até aqui. Até eu pedir demissão ano passado, tirar 5 meses sabático, claro, eu tive vários problemas, tal, que me levou a pedir demissão, mas o que eu quero? O que eu mereço? O que eu me permito a fazer? Isso, hein, Ione? É muito profundo. E aí eu pedi demissão, não falou assim, cara, você vai fazer o que agora? Eu falei assim, não sei. Eu tirei 5 meses sabático pra falar assim, qual o rumo. Pra se encontrar. Assim, pra falar como que eu queria fazer tudo aquilo que eu tava fazendo, que eu amava. Recebi várias propostas de outras multinacionais. Amigos falaram assim, Ione, olha, dá teu currículo em tal lugar tá contratando, eu vou te colocar lá dentro. Eu falei, calma, eu não tô procurando emprego no momento. Mas por quê? Eu queria romper aquela barreira. O CLT é bom, mas te coloca um limite. Você está vendendo as suas horas e alguém decide controlar as suas horas. E eu percebi que eu merecia muito mais do que tinham me colocado. Eu percebi no CLT, no entanto que a gente estava conversando aqui agora há pouco, eu cheguei de viagem e falei assim, estou pedindo demissão. Eu já vim com aquela ideia, porque o que eu mereci, o que Deus colocou para mim de conhecimento, as vidas que eu estava impactando eram poucas. Eu podia impactar muito mais vidas. Eu poderia transformar muito mais vidas. Porque hoje, cada vez mais, as pessoas estão adoecendo por sentir que merece mais, mas eu não rompo a barreira. Porque eu não autorizo isso. E engraçado que eu sempre quis ser empreendedor. Acreditava muito que esse era o caminho, né? No entanto, minha mãe vem de uma família muito do lado dela, assim, funcionarismo público, né? E ela sempre incentivava eu a passar um concurso, né? Eu falava, não quero concurso. Eu achava que o concurso me colocava um limite mesmo, assim, né? Até de começar no mesmo trabalho e ter que se aposentar naquele trabalho. Eu falei, não quero isso. Acabei indo pelo CLT, fui para uma multinacional e tal. E eu também tive que pedir demissão. Como eu acreditava muito que a franquia, né, no caso da Prudential, era o caminho do ganha-ganha, quanto mais eu fizer, mais eu vou ganhar, então eu vou receber aquilo que eu mereço, se eu acelerar, acelerei e por aí vai.
eu tive certeza que eu precisava pedir demissão. E a minha prima lá na época, ela falou assim, Cleiton, sua esposa está grávida, era minha primeira filha, cuidado, a gente não sabe como vai ser o parto, qual, né? E minha esposa é dentista, então ela não poderia voltar ao trabalho a qualquer hora se precisasse, então era tudo nas minhas costas. Justo nesse momento, eu pedi demissão, né? Era uma coisa meio louca assim. Eu falei, não, mas eu acreditava tanto naquilo que eu não tive dúvida nenhuma, em nenhum momento eu titubeei. Falei, meu, é aqui meu caminho, acho que eu achei. Pum, e fui, até hoje. Você acha que isso era eu tentando romper uma barreira que colocaram em mim? Sim. E é engraçado você falando isso, eu também venho de pai, funcionário. Ah, história quase mesmo. E ele falava muito isso. Eu via que ele, hoje eu entendo que ele não queria que eu fizesse psicologia, que ele falou algumas vezes. Meu pai nunca foi de se posicionar muito, mas no dia que fui tomar a decisão, ele se posicionou. Era um cuidado, é um jeito que ele aprendeu, que a gente precisa de segurança, né? Eu entendo que foi o que ele aprendeu, porque ele passou muitas dificuldades, ele não queria que eu passasse a mesma dificuldade. E muitas vezes o que as pessoas fazem é ficar brigando realmente, falar assim, ah, mas fulano não quis que eu fizesse isso, não quis que eu fosse para tal caminho, mas a decisão foi minha. Eu tomei a decisão, tá, eu vou escutar, mas não vou escutar, eu vou ousar. E quando eu pedi demissão, foi mais ou menos a mesma situação. E aí? O que eu vou fazer? Eu não tenho quem me banca, né? E aí? Qual é o romper? Né? E quando a gente fala romper, e vem muito um insight pra mim, nesses meus 5 meses sabático, eu mereço mais. Mas por que eu não me permito? Por que eu não me dou a autorização? E numa meditação eu entendi que as mulheres da minha família não tinham ousado. Nenhuma, assim. Nenhuma. O homem era o provedor, o homem que ia pra vida, o homem que conquistava. A mulher não conquistava, a mulher era dona de casa. Na minha família, quem conquistou foram os homens. É claro, a gente entende que o homem conquista vale pra mulher, mas vamos supor quem que tá na frente, quem que tá na lida, né? E quando eu fiz esse romper, eu falei, caramba. E eu comecei a agradecer as mulheres da minha família por terem me trazido até aqui. E eu precisei romper essa barreira. Que nem Você é a primeira empreendedora da sua família. Assim, a minha irmã empreendeu também, mas assim, eu vejo que é diferente. Né? Minha irmã teve a escola, né? Hoje ela ajuda meus pais assim, mas é diferente, né? Não que é melhor ou pior. Entendi. Mas assim, ela tem um suporte, né? Até porque é caçula, eu falo caçula sempre tem suporte da família, né? Quem vem antes tem que dar suporte para quem vem depois. Isso daí é hierarquia, isso daí é sistêmico, a gente tem que dar suporte, né? O japonês tem isso muito enraizado. Já tem muito. Que nem, você tem irmãs? Não, irmãos. Mais velho ou mais novo que você? Eu tenho meio irmão mais velho e um irmão mais novo. Então, aí mas aí sempre geralmente dá suporte pro mais novo. E antigamente, quem que cuidava dos mais novos? Eram os irmãos mais velhos, né? Então, querendo ou não, sistemicamente, ela tem um suporte para falar assim, olha, nem que seja emocional, estou aqui. Sim. Agora eu preciso ir, caminhar e vambora, não é ser sozinho, não é estar sozinho. Sim. Né? Mas eu romper e além insistir, eu falo que eu sou a primeira mesmo, assim, de ir realmente falar assim, vamos ver o que dá. E você sempre cita essa questão de pai e mãe, nós citamos aqui, né, os nossos pais com a cabeça de funcionalismo público. Eu me lembrei aqui do filme do Will Smith, que eu acho que é o primeiro filme que ele faz com o filho, que é A Espera da Felicidade. Tem um momento que eles estão jogando basquete ali, e o menino tá sonhando lá, tal, um super jogador, acho que era mais ou menos isso. E ele fala para ele parar de sonhar. O menino fica triste ali, ainda uma crítica muito forte, né? Aí ele percebe e ele chega no filho e fala, olha, ninguém vai falar isso para você, nem eu mesmo. Se um dia eu fizer isso com você, você pode tudo, você merece, tá. Então, o que nós pais também fazemos ao educar os nossos filhos, nós temos que ter esse olhar muito atento, né? De qual limite que a gente coloca nos próximos filhos, né? Não faz isso, não fala isso, não vai lá, é perigoso, ou seja, nós estamos
segurando essa ousadia. Por outro lado, existe aquela proteção também que você não quer que ele arrisque tudo e se mate, né? No bom sentido, né? Acaba perdendo tudo. Como fazer esse limite, Ione? Como identificar se eu estou exagerando ou não, se eu tenho que soltar mais ou não? Não tem uma forma, certo? Não tem. Não tem Obrigado. não tem a forma certa de você fazer. Eu falo muito assim, eu atendo muitos pais, né, e eles trazem muito problemas com os filhos, né. Ah, meu filho começou a fazer birra do nada. Não é do nada. O meu filho começou a me testar do nada. Não, não é do nada. E eu sempre falo, tudo que você criou à base até 7 anos é o que você vai colher depois. Os pais têm que pôr limites? Sim, tem que colocar. Só que eu preciso colocar limite e fazer ele entender o porquê. O porquê é a melhor coisa que tem. E os pais muitas vezes só falam assim, não faz isso, não faz aquilo que nem você está trazendo. Mas o porquê que você não pode? É dar o poder de decisão para a criança. Tudo bem que a criança até 7 anos não tem a consciência que nós temos. Mas quando eu começo a dialogar com a criança, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso. Mas se você fizer essa outra situação, vai acontecer isso daqui. O que você quer para você? Né? Não é, você não pode brigar com o amiguinho porque só não pode. Não, você não pode brigar com o amiguinho porque você vai ficar sozinho, ninguém vai querer brincar com você. Aí eu começo a trabalhar o merecimento. Eu começo a criar acontecimentos que eu vou fortalecer ele vai além. Aí eu vou te trazer uma pergunta, você que tem 2 filhos, e lindos ainda. Obrigado. Eu vou trazer uma pergunta para você. Muitas vezes, os pais colocam limites. E por que não potencializa os filhos? Uau! Eu não sei, eu acho que essa questão da proteção ela é maior, sabe? Eu acho que é um erro. Eu hoje sou empresário e eu sei que eles deveriam, por exemplo, criar mais coisas do que a gente ficar podando ele, ó, não pode fazer isso. Aconteceu até recentemente. Os meus filhos, a gente estava num sukiyaki, daí colocaram um papel para proteger a mesa e eles estavam arrancando todos os adesivos e brincando lá com umas coisas meio malucas lá. Aí eu peguei e falei para ele, olha, ninguém está fazendo isso. Por que você não está fazendo isso? Então, aí depois eu percebi e falei, cara, eu tô estragando a criatividade. Porque daí essa pessoa, ela só vai querer fazer o que todo mundo está fazendo. Aí, entendeu? Aí eu peguei e falei, não, pera lá. Aí você vai merecer o que todo mundo merece. Exato. Então, aí eu percebi isso na hora. Cheguei em casa, peguei aquelas canetas de pintar vidro. Falei, gente, vamos pintar aqui na mesa. Nossa, minha esposa ficou louca, né? Eu falei, não, deixa eles pintarem. Aí começaram a fazer recadinho pra mãe, pro pai, desenhar. Então assim, gente, dentro de um limite possível, eu falei, olha, só nesse vidro, só nessa mesa, só nesse espelho, não é qualquer lugar. E aí eles estão indo. Então, e aí assim, filho, qual o objetivo que você está tirando isso daqui? É seu? Você acha que vai ser legal se alguém estragar alguma coisa sua? É trazer reflexão para eles. O que eu começo a mostrar? Olha, você pode fazer tudo desde que você não impacte no outro. Da liberdade do outro. E aí eu vou fortalecendo a atenção dele, eu vou fortalecendo a atenção dele, porque eu vou criando acontecimentos positivos. Então, quando eu falo em merecimento, é muito mais profundo. Muitas vezes, muitos autores trabalham o merecimento só aqui, no superficial. E eu falo, gente, vamos olhar a raiz, vamos olhar o problema, vamos lá embaixo. Porque eu não fazer ativação com meu filho todos os dias, daí você vê assim, os pais não ativam e os filhos também não ativam. Os filhos vão replicar o que os pais fazem. Eu falo, os pais são os exemplos, os pais são os heróis para as crianças. Ele não vê você como esse homem de blazer, de óculos, ele vê você como uma capa, principalmente das 7 anos. A menina vê a mãe como uma super heroína, ela quer pôr salto, ela quer maquiar, ela vai replicar. E é legal isso, porque você vai transmitir essa segurança, a tua esposa vai transmitir a segurança, o aconchego, né?
Vocês são a base. E por que ele não falava, filho, olha, vamos fazer ativação de manhã. Eu sou inteligente. Eu sou persistente. Eu aprendo uma coisa nova. Isso eu trouxe para minha filha. Ela estava querendo desistir lá da natação, tem que acordar mais cedo e tal. Eu falei, filha, mas a natação, se você não quiser mais ir, o papai precisa parar de pagar o clube. Só que no clube você tem as amiguinhas, né? Agora tá frio, mas no verão você vai querer ir lá brincar. Aí a gente não vai poder porque eu vou parar de pagar. O que você quer no final de contas? Ah não, eu quero ficar no clube. Então tem esse compromisso, a gente precisa cumprir. Posso contar com você? Não, eu vou na natação. Então ela, meio que eu orientei ela a decidir a ficar. Então, onde que é meu medo, sabe? Qualquer barreira, desisto, em qualquer hora eu vou. Não é bem assim, né? Então, tá frio, tem que ir, é um compromisso. Né? Eu imagino assim, não sei se estou totalmente errado. Não, é o que a gente acabou de falar, né? Você deu a opção de escolha para ela. Você o orientou, mas você trouxe a opção de escolha para ela. Então ela vai criando registros lá para ela se autorizar e ir além. Ela vai criando registros que ela vai se permitir. Por quê? A autorização são acontecimentos que nós tivemos na vida. E aonde que eu decido, até onde que eu permito ir. Até onde que eu permito ultrapassar. E o que eu acho que eu mereço, né? Porque o merecimento é nada mais aquilo que eu acho que eu valho. Estou valendo ali no mercado, mas conforme a minha percepção. Não é necessariamente o quanto que o outro está pagando para mim. Então, o quanto que eu estou merecendo? E aí, quando você traz esses registros, esses acontecimentos, você está criando alicerces para ela decidir, olha, eu posso ir além, eu posso persistir. Eu me permito tentar ir na natação mesmo que eu no frio. Vamos falar de uma outra coisa aqui que eu me lembrei agora, que nós falamos muito de Deus, de Bíblia e tal. Mas existe a espiritualidade e a religiosidade. Explica essa diferença na sua visão. Na minha visão, a espiritualidade é algo que está dentro de cada um. Certo. Então, todos nós temos um Deus, nós temos uma energia que vibra dentro de nós. Então, para mim, espiritualidade é a nossa essência, é aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho fé. Religiosidade vem de religar. Então, eu preciso estar numa religião, eu preciso estar num algo que me liga, me conecta com Deus. Só que a espiritualidade é além de religião. Deus não está só dentro de uma igreja ou de uma determinada religião, ele está em todo lugar. Ele é onipresente e ele está dentro de nós. Então, quando a gente fala, eu falo muito isso dentro das minhas mentorias, eu não falo de religião, eu falo de Deus. Eu falo de espiritualidade, que é você permitir expandir essa energia para fora. Você permitir ser a luz divina na vida de outras pessoas. Porque nós somos semelhanças de Deus. Se você é semelhança de Deus, você é religião? Ou você é um ser espiritual? Né? Então eu falo que eu não critico a religião nenhuma, mas eu acredito que nós somos expansões. E muitas vezes a gente anula a nossa própria espiritualidade devido à rotina do dia a dia, os acontecimentos, o permitir realmente de me colocar em situações que eu acredito. Eu acho que é muito além de religiosidade. Eu sou católica, eu frequento a igreja, mas eu acho que a espiritualidade está além do que aquele templo, vamos dizer assim, aquele espaço, né? E você usou um termo que eu uso muito com a minha filha. Às vezes ela tá querendo uma aprovação, né? Eu tô bonita, como que eu tô? Eu falo, filho, você é mais semelhante para Deus. Não precisa de uma maquiagem, não precisa de nada, você é linda, né? Para que ela não dependa de algumas coisas externas para se sentir especial, sabe? Eu tento trazer muito isso. E eu trouxe essa pergunta também porque eu imagino, eu queria que você me ajudasse nisso, que quando a família, ela espiritualmente, ela está unida, essa comunicação de gerações, ela funciona melhor. Muito melhor. Eu com minha mãe, com meus filhos, com minha esposa e por aí vai. É isso mesmo? Sim. O que traz um exemplo mais prático, o que uma falta de sinergia espiritual, esqueça um pouco de religiosidade, pode ou não interferir nessa?
Eu falo muito isso dentro das mentorias, que a gente não trabalha só mente, né? A gente trabalha mente, espírito e corpo. Por quê? Deus habita, a energia habita onde? No teu corpo. E tudo começa na tua mente. Tudo começa, quando fala mente, o teu pensamento, como que eu vejo tudo isso. E se em algum momento estiver em desequilíbrio esse triângulo, não vai fluir. Se a mãe ou o pai, ele tem uma espiritualidade avançada, e quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando só de orar, porque tem pessoas que oram por obrigação, agora eu preciso orar, mas não sentem a oração, né? Muitas vezes, eu não participo de terços de igreja, porque eu falo que eles rezam tão rápido que eles não sentem a oração. Faz como um ritual. Como um ritual, e não é todos, não vamos generalizar, sim. Tá? Estou trazendo situações. Então, pra mim, eu não consigo, né? Mas tem gente que tá ali e consegue se conectar. Então, quando a família ela está em harmonia, né, entre a espiritualidade, o corpo e a mente, aquilo que eu prego, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivencio, ela consegue avançar mais. Agora, aquilo que eu sinto não é o que eu prego, porque quem está construindo a base lá atrás não foi o que pregou, não solidificou. Você pode ver que as vias são mais distorcidas, vamos por assim. Como assim? Antigamente, eu falo antigamente porque eu não sou tão nova assim, né? Mas antigamente tinha as procissões onde os filhos tinham que acompanhar os pais. Mas quantos realmente estavam ali por acreditar, por ter fé, né? Quantas pessoas... E você percebe assim, quando cresceu, continuou ou parou? Então a espiritualidade realmente era a vivência daquela família? Ou era um ritual? Por que eu trouxe isso, né? Entendeu? Tem famílias que religiosamente elas são diferentes, um evangélico, outro católico. Mas se espiritualmente elas estiverem unidas, conseguem, né, caminhar no mesmo objetivo. Então, independente, né, das crenças aí de quem está assistindo, buscar essa união, né, de pensamentos, e sinergia, objetivo, que a tendência é que essa questão de merecimento, ou você usou lá autorização, ela é mais fácil de ser quebrado, né, esse teto, digamos assim. Eu falo assim que às vezes não é nem o mais fácil, mas tem mais clareza. Tem mais clareza. Porque eu falo, o que é ritual, né? O ritual tem que fazer sentido pra mim, né? E será que um atrapalha o outro, Yuri? Por exemplo, casal, né? Um tá indo para um lado, o outro não tá indo, e aquela corda, né, tá esticando, mas e aí? Isso pode estar atrapalhando um, interferindo no outro, no crescimento? No merecimento? Não. Depende. Depende da estrutura familiar de cada um. Depende o quanto que eles estão alinhados e no que eles estão distorcidos. Eu falo muito isso. Quando eu atendo casal de forma isolada, eu falo para eles, você tem que ter um objetivo individual, mas você tem que ter um objetivo em família, em casal. Porque se um tá indo pra cá, pra tudo, e o outro tá indo pra cá, pra tudo, porque quando você casa, você tem a sua cultura, você tem as suas crenças, você tem o seu merecimento de acordo com o que aconteceu, e a sua esposa tem o dela. E aí o que é? O primeiro ano é alinhamento. Eu entender pra onde que nós vamos caminhar. E depois de 15 anos dá pra alinhar, viu? Sempre é possível, mas precisa decidir querer alinhar. Porque se um tá puxando pra cá, outro pra cá, o elástico arrebenta. Mas se um tá pra cá em um ponto, na espiritualidade, eu tenho uma religião tal e ela tem religião tal. E aí? Que nem eu vou trazer um exemplo. Eu, meu falecido marido, ele era espírita e eu católica. De vez em quando ele me acompanhava e bem de vez em quando eu acompanhava. Eu ficava no carro lendo enquanto que ele tava lá. Eu tava em casa fazendo janta. Mas existia um acordo. Todo relacionamento, para prosperar, ele precisa ter um acordo. Então, às vezes, o marido vai precisar puxar o merecimento da esposa. E às vezes a esposa vai precisar puxar o merecimento do marido.
Às vezes o marido fala assim, amor, mas tá bom aqui, tá confortável, mas você merece mais, vamos batalhar, vamos fazer isso, aquilo, tá? Porque você merece mais. Mas inconscientemente você tá falando assim, não, tá bom, porque eu não me permito, eu não autorizo. Inconscientemente, por causa das minhas travas, eu não autorizo. E aí começam as discussões em casal. Então, sempre é possível? Então, não necessariamente cada um está indo para um lado, quer dizer que vai romper o elástico, porque às vezes é um pilar que cada um vai para um lado, mas e os outros pilares da vida? Tá fluindo junto ou não? Porque se eu puxar muito, cada um vai para um lado, vários pilares, não vai funcionar. E é o que você fez com a sua filha. Você falou assim, filha, você tá bonita, ela pedindo aprovação. Você tá aumentando o merecimento dela. Não é essa imagem que você tá vendo. Você é muito mais do que isso. Você tá fortalecendo, porque você tá criando acontecimentos positivos. E a mesma coisa com a sua esposa. Às vezes vai ter um dia que ela vai falar assim, nada tá bom. Né? A mulher tem muito disso, né? Principalmente quando tá de TP. Nada tá bom, não tenho roupa para vestir para ir em tal lugar. Né? A gente intensifica muito, né? Aí vem o marido, sabe? E fala assim, calma, mas você tá tão bonita assim. Por que você não põe aquela roupa que eu gosto tanto? Né? Vem com um docinho pra dar uma acalmadazinha ali, né? O que eu tô fazendo? O meu conhecimento, eu tô falando pra ela assim, você merece mais, mas ela precisa se autorizar. Ela precisa se autorizar. Mas os acontecimentos são dela, não são seus. Aí onde que cria briga? Ambos não querem alinharem a perspectiva de cada um. Não querem se permitirem. Aí vira um campo de guerra dentro de casa. Mas eu faço isso e você não faz isso. Então por quê? Eu tenho uns acontecimentos negativos. É aquilo que eu herdei da minha família. Mas não necessariamente tudo que você herdou do seu pai, da sua mãe, é real. Foi uma percepção tua. E nem tudo que ela herdou do pai e da mãe dela é real. Porque foram percepções que eles tiveram dos pais deles e assim foi indo. E quando eu falo de autorização, eu tenho que investigar tudo isso. Eu preciso ir lá mais, olhar para o Cleiton criança. Eu preciso ir lá dentro de você e falar assim, quanto que você se autorizou? E quanto que você se permite fazer? Quando eu me boicoto, quando eu me procrastino, eu estou dizendo, eu não mereço mais do que isso. E isso acontece muito no trabalho, em vários pilares da vida, nas conquistas. Então, eu vou fazer de tudo para eu perder, porque eu não me permito, eu não me dou autorização para conquistar uma Porsche, eu não me dou uma autorização para viajar, para conhecer outros países. Por quê? Eu estou dizendo que eu mereço, mas inconscientemente, esse é o meu limite. Yuri, mas isso não quer dizer que a pessoa, eu mereço um carro melhor, vai lá, faz dívida, parcela e tanto. Não é isso. Não Explica a diferença aqui, porque é complicado. Tem gente que vai assistir e fala assim, tô falando, eu devia comprar aquela Porsche que vou parcelar em 30 anos. Qual que é a diferença? Então, a diferença é clareza, é objetivo e clareza. Eu sei que eu mereço mais, eu me autorizo a ir além porque eu estou criando estratégias para eu conquistar. Mas eu não vou fazer dívida e falar assim, vou vender meu apartamento, vou vender tudo para eu comprar Porsche. Isso é irresponsabilidade. Aí vem o ego, aí vem a briga. Eu vou comprar a Porsche porque eu quero mostrar para todo mundo que eu tenho a Porsche. Tem que ter um porquê das coisas. O merecimento e a autorização vem do porquê. E aí entra a espiritualidade. O que tua essência pede? Tá vendo, gente, como tudo tá conectado? Tudo conectado. Eu falo, você não tem como falar só de merecimento se a gente não olhar pra raiz. Por isso que eu trouxe a espiritualidade junto aqui, porque senão as pessoas podem se confundir também, achar que é só o externo, né? Não. O que as pessoas estão vendo. Muito pelo contrário. Tem pessoas que a gente liga a prosperidade muito à aquisição de coisas, né? Não. E prosperidade não é isso. Mas algumas pessoas ainda fazem essa relação, prosperidade com dinheiro, com posse, né? E não é isso. E prosperar, eu falo assim, pra mim, prosperar é o legado que você quer deixar. Então, qual é o legado que você quer deixar? Não é bens, né? Eu falo que bens a gente herda, né? Mas o quanto você está
prosperando, quanto que você está sendo abundância. E é engraçado você falar isso, porque quando eu fui em busca de uma marca para minha mentoria, Deus me mostrou muitas coisas em sonho, eu pedia muito. E até minha mentora falou assim, pede em sonho, eu falei, eu tô pedindo, mas eu oro, vem no meu pensamento. Aí eu ia ver, já tinha marca. Até um dia, contratando uma empresa de marketing, aí veio a marca Vinori. E o ícone dele é um olhar. Porque eu falava assim, a gente tem que olhar para nós. A nossa resposta está dentro de nós, não está fora. E quando a gente olha para nós, a gente expande. E é um olho e é uma gota ao mesmo tempo. E quando cai na água, a gota d'água ela se expande. Então quando você olha para você, você transforma quem está ao seu redor. E você entende o que é do outro, o que é seu. Você fala assim, tudo bem, o outro acho que ele não merece, mas eu mereço. Eu posso ir além. Então, o outro vai vibrar na tua frequência se ele quiser. E às vezes ele não vai vibrar e ele vai cair fora e tá tudo certo. E eu falo, tudo começa dentro de você. O quanto que você se conhece. Então, não adianta eu falar de merecimento, eu falar de quanto que eu me permito, se eu não sei quem eu sou. Eu sou semelhança de Deus. Mas quantas pessoas não se olham como semelhança de Deus? Aí você vê assim, às vezes as pessoas não se cuidam. Eu não posso comer doce, eu estou comendo doce. Então, você está destruindo o teu Deus? E você vem e fala que você é merecedor? Eu tô obeso, não sei o quê. Não tem nada contra a obesidade, a doença. Não é isso que eu estou trazendo. Mas é o quanto que eu realmente me olho no espelho e falo assim, eu sou semelhança de Deus. Eu estou cuidando do meu cabelo, eu estou cuidando da minha imagem. Se Deus fosse você, Ele estaria feliz em te ver do jeito que você está? Cara, que forte isso aí. Vou pensar sobre isso. Né? Se você se olhar no espelho, você consegue ver Deus dentro de você? Forte isso aí. E Oni, duas perguntinhas pra gente ir pro final. A primeira que você contou dos seus 5, 6 meses sabáticos. Para quem nunca fez ou está pensando em fazer ou ainda... Para quem já fez e fez errado, não trouxe significado nenhum. Como foi esse período? O que você fez nos seus meses sabáticos? O que era a sua rotina nessa época? Eu não tinha rotina, para começar. Primeiro é isso. Eu tinha algumas atividades que eu me propus a fazer nesses meses, né? Primeiro, era não trabalhar, eu só estava atendendo os clientes que eu já tinha, porque eu não podia abandoná-los, né? Então, eu determinei horários para atender. Esqueci de relógio, então, eu quero comer agora. Ok, então eu vou comer agora, né? Mas, é claro, respeitando o que o meu corpo estava pedindo, eu entender qual era o limite do meu corpo, no sentido, o que eu posso fazer por ele hoje? Entendeu? Onde que Deus estava gritando mais dentro de mim? Não é jejuar por jejuar, não era falar eu vou comer em qualquer horário e qualquer coisa. Eu foquei muito nos estudos, então quando eu falo sabático, é interiorizar, é me conhecer, é estar conectado com Deus. Então eu fazia 3 vezes no dia de meditação, olhar realmente, falar vamos me acalmar, calmar a mente e escutar o que ele está falando. E dentro, até com os meus mentores que me deram muito suporte, né, nesse período, vai por aqui. Por isso que eu falo que mentoria é algo que encurta caminho. Então, quando eu decidi pedir demissão, eu não sabia se eu ia fazer algum tempo sabático, não. Foi depois de uma semana eu falei assim, eu vou tirar 5 meses sabático. Não vou trabalhar. E você estipulou 5 meses? 5 meses. Não era assim aleatório, né? Vou tirar um tempo sabático. 5 meses. Eu falo que tudo na vida é importante você ter início e final, né? Para você finalizar o projeto, né? Então, eu vou tirar um tempo, tá? Qual é o teu propósito? O meu propósito é, nesse período, eu ter um conhecimento maior sobre mim, do que eu estava sentindo. E o mais interessante que eu comecei a perceber mais no meu coração. Porque eu acalmei minha mente, eu não estava mais naquela loucura, naquela rotina, você trabalha em multinacional, você sabe, é desgastante.
é uma pressão muito grande, né? Então eu comecei a escutar o que meu corpo falava. Eu comecei a perceber o dedinho do meu pé, coisa que eu nunca tinha percebido. Porque a gente só percebe quando dá uma marquinha. Só o caminho, né? Quando bate ali naquilo da mesa. E aí eu comecei a perceber o meu cabelo crescendo. Eu comecei a perceber uma expansão. Eu comecei a ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus vem dentro de nós. Fala assim, vai por aqui, faz isso. Que nem eu falo assim, que eu comecei a ouvir 10 nomes e todos os nomes já estavam registrados. Então você sugere que as pessoas façam isso por um tempo. Nem que seja um dia, uma semana, cada um com o seu, né? Eu até indiquei isso da semana passada para um mentorado meu. Eu falei assim, você vai ser diferente mês que vem, né? Ele falou, vou. Eu falei, tira uma semana sabática. Ah, mas como que eu faço? Eu chamei a esposa com os filhos. Eu falei assim, vai para algum lugar, não tenha muito contato com pessoas, né? Se conecte com Deus, se conecte com a natureza, se conecte com você. Se proponha a fazer algo, não encher de coisa. Deixa o celular, não coloque para despertar, respeite o teu corpo até quanto que ele precisa dormir, regule o seu relógio biológico, regule a sua alimentação, né? E se proponha a ter uma alimentação mais saudável nesse período. Eu falo que é importantíssimo, é fantástico. Você se reconhece na tua essência, você começa a perceber o que faz bem pro teu corpo e o que não faz bem pro seu corpo. Você sabe que eu já quis fazer isso. Eu recomendo. Eu já falei, gente, eu tô precisando dar uma desligada assim mesmo, sabe? Nunca fui a fundo de como fazer, mas tem alguma coisa ali no meu subconsciente, talvez, ou consciente, que tá me dizendo lá que eu preciso disso, sabia? É importante. E eu falo assim, você tirar um período sabático, não é você ir para um resort que tem um monte de gente. E você tá no meio de todo mundo. Eu pensei no meio do mato, assim, sei lá, uma coisa meio que conexão com a natureza. Eu super recomendo. Eu fiz muita trilha nesse período, né? Eu gosto de fazer trilha, né? Eu falo que eu treino, faço academia para fazer trilha. E eu gosto demais. E é muito gostoso, você se desafia ali, você desafia o teu corpo, aí o limite do cansaço, mas ao mesmo tempo você fala assim, valeu a pena. Tem uma conquista e tal. Mas é engraçado que Deus te mostra as belezas, o cheiro. Eu não percebia cheiro mais. Não é que eu não sentia cheiro, eu não percebia. O cheiro da água, o gosto da água. Tem gente que fala que não tem gosto, eu falo, tem gosto. Se é legal, você sabe que tá bebendo água. A gente faz porque tá na rotina, porque todo mundo faz, a gente foi condicionado. Você deixa de ser condicionado e começa a sentir. E é onde que a gente se perde. E eu falo, período sabático é pra você sentir. Então vamos combinar uma coisa aqui. Vamos. Eu vou ter que fazer um outro episódio. Vamos. Você vai ter que contar um pouco mais sobre isso. Você vai ter que falar um pouco mais da hipnose. Hipnose é algo que me gera muita curiosidade. Quero entender aí do porquê da hipnose, até onde a gente consegue chegar, onde ela é utilizada. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Pra gente finalizar então, Ione, queria que você fizesse uma avaliação do Cleiton, porque eu sei que vocês, terapeutas, vocês batem o olho, vê o cara no palco, vê lá nas mídias sociais e você já tem uma imagem do Cleiton, uma percepção do Cleiton. E eu tô te autorizando aqui a ser sincera. Olha que saia justa que ele Se você quiser, lógico. Se você achar. Olha a saia justa que Se você achar que não dá para contar, eu vou entender. Mas se for algo que você possa falar, eu te autorizo a me avaliar. Uma pausa rápida no episódio para te dar uma informação importante. Eu, Cleiton Fukumoto, sou mentor em vendas. Tenho um método que se chama MVP, Marketing, Vendas e Produtividade. Vendas no centro. São 3 pilares importantes para você escalar o seu negócio. Se você quiser mais informações, tá aqui o QR Code, você vai ter acesso aos nossos cursos, palestras e mentorias. Agora volta ali para o episódio que tem muita informação bacana ainda pela frente. Te vejo nos cursos. Bom, eu conheço o Cleiton faz pouco tempo e já pude sentir a tua energia, né? Uma vez, né, que eu pude te tocar, né, ali dentro da terapia energética, né? Vamos ser bem claro nisso. Gente, ela foi na mão, né? Foi na Barra de Axis, né? E aqui no
não sei se é pescoço. É pescoço. Então, assim, foi dentro da terapia energética na Barra de Axis. E eu vejo assim, o Cleiton, ele se vende pouco. Ele tem uma autorização baixa. Que se ele reconhecesse o potencial que ele tem e decidisse mostrar realmente esse potencial para o mundo, você ia impactar muito mais vidas que você impacta hoje. Você já é bom fazendo o que você faz, mas a partir do momento que você realmente autorizasse isso, que você não precisa ficar nesse mundinho, e nós não estamos falando de preço, nós estamos falando de valor, você pode gerar muito mais valor na vida das pessoas. Quando você estava na multinacional, você colocou um merecimento X e você decidiu ultrapassar. Eu acho que já está na hora de você ultrapassar esse merecimento, você se autorizar, você se permitir. Aí ir além, dar um passo a mais, subir um degrau a mais na sua vida. Isso eu te falo de coração. Olha só. Gente, eu não sei se vocês combinaram isso, né? Porque o pessoal do marketing fala isso também há muito tempo, né, André? Mas e é mais ou menos que a gente conversou semana passada, né? Que eu mandei mensagem pra você. E eu te mandei aquela mensagem porque eu falei assim, gente, por que o Cleiton não tá fazendo isso? Quando eu comecei a assistir a aula lá... Pode falar pra eles. Dá mais detalhes. Eu tô fazendo uma mentoria e eu tava assistindo as aulas do Vence. E eu falei assim, por que o Cleiton não tá fazendo isso? Por que ele não tá impactando mais vidas? Eu mandei mensagem pra ele na hora. Verdade. Cleiton, eu tô vendo aqui, eu tô te vendo aqui, né? Eu falei assim, por que ele não tá... E você sabe, eu até vou revelar algo aqui. Lá no começo, quando eu entrei na Prudential, sou franqueado da Prudential. A Prudential é uma empresa norte-americana, então eles têm muito essa questão de ranking, de dados, informações. E eu estava muito bem ali para uma pessoa que tinha recém-chego na empresa, né, 6 meses, não me lembro exatamente quanto tempo. E aí um colega que entrou junto comigo, ou seja, nós tivemos o mesmo tempo de treinamento, de conhecimento, enfim. Ele chegou para mim e falou, Cleiton, cara, você não tem noção do teu resultado, né? Viu? A companhia inteira tá falando mesmo, esse japonês é diferente, esse japonês faz algo que ninguém faz, esse japonês é fora de série, esse japonês não sei o quê. E, mano, você não tem noção, né? Que todo mundo sabe quem é você. Eu falei, não tenho essa noção. E aí, recentemente, entrei no mundo digital, mesma coisa. Esses caras do marketing, você não tem ideia, né? De quando você chega no lugar, o impacto que você causa, quando você fala, e eu não consigo, de fato, enxergar. Eu vejo que você se vê pequeno perante a potência que você é. E se Tô fosse concluindo isso. para eu deixar uma única palavra para você, seria permita-se. E eu carrego comigo, isso já faz anos, né, que eu trago comigo, vem desde a minha adolescência, quando eu tinha 16 anos de idade. E eu falo que ainda vou tatuar aqui, eu tenho uma tatuagem só, eu falo que eu vou tatuar outra aqui. Decida se permitir. Porque quando você decide se permitir, não quer dizer que vai ser sempre 100%. Vai ter obstáculo. Mas se você decidiu, você vai. É a mesma coisa que você decidir fazer uma trilha. O esforço de você voltar é o mesmo esforço de você continuar. Tem percalços? Tem. Mas no final vale a pena. Então, permita-se. Permita-se. Combinado. Depois você vai me orientar aqui nos bastidores de como fazer isso. Eu quero ver, assim, novos níveis. Eu quero ver você subindo a escada da tua vida. Você realmente indo além. Mostrando essa potência que você é. Que você não mostrou. Combinado. Gente, vamos encerrar por aqui, porque vocês têm que ver as cenas do próximo capítulo, hein? Um novo Cleiton, uma nova Ione, um novo mundo, não é? Isso mesmo. E pra você também teve isso, né, Ione? Você também teve alguém que sacudiu lá e falou, mas você tem que romper. Sim, e foi um funcionário. Olha aí. Foi na Argentina, numa convenção, ele falou assim, eu falo que ali foi um despertar, assim. Todo mundo, você é boa nisso, é boa nisso, é boa nisso, né? Não conte.
Tá bom. Não conta. Vai ficar pro próximo. Vai ficar pro próximo. Ione, obrigado. Foi sensacional. Sensacional mesmo. E acho que eu nunca fiz isso. Nós vamos ter que gravar mais um. Vamos gravar mais outros. Tá bom? Outros. Outros. Mais uns. Mais uns. Combinado? Eu agradeço. Muito obrigada mesmo. Tenho muita gratidão a Deus por ter te conhecido faz pouco tempo. Mas eu já tenho muita admiração por você. Porque eu sei que tem um coração muito bom aí dentro. Parabéns e gratidão. Obrigado. Obrigado. Mesmo. Gente, até a próxima. Gente, dá um like, comenta, porque mereceu, né? Essa pessoa sensacional aqui comigo. E se vocês querem se destravar, procurem Ione. Deixa suas redes sociais, Ione, como é que o pessoal te acha? No Instagram, @vinorimentorias. Tô lá, me chamem lá que sempre estão colocando uns vídeos lá diferentes, colocando ferramentas, trazendo conhecimento. Eu falo que no meu Instagram eu trago consciência para as pessoas, aquilo que elas não viram até agora. Isso aí, Vinori. Vai estar na descrição aqui também. E eu tenho essa percepção que no Instagram, conteúdos grátis, etc., traz uma consciência, traz uma abertura de mente, pode assim dizer, mas para resolver mesmo, não adianta. Tem que ir para dentro. Chorar muito. Eu também acho. Como eu disse lá atrás, não consegui fazer pro bono ali a pessoa se transformar. Pagando, ela se transforma. É inacreditável. Que tem que dar esse passo. Ali não é 1% do que a pessoa vivencia na mentoria. Eu falo, ali eu só trago realmente um despertar. Isso. Mas é somente na mentoria que cada um vai conseguir se reencontrar. E aí tem gente que fala que é caro, mas o que é caro, né? Permanecer assim ou mudar, né? Aí, gente, um abraço e até a próxima. até